Quanto tempo leva da sua formatura da graduação até a defesa de um doutorado? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre a minha trajetória acadêmica, desde a minha formatura até o dia da defesa do meu doutorado. Eu sou a Renata, eu tenho doutorado em ciências e aqui nesse canal eu te ajudo a elaborar e defender o seu trabalho acadêmico, te dando dicas valiosas sobre a construção desses trabalhos. Bom, eu vou te contar desde a minha graduação o que aconteceu para que eu me interessasse em fazer doutorado, para que você tenha uma ideia de toda essa trajetória. Eu, desde a minha graduação, me formei em fisioterapia, numa faculdade particular, que na época a minha turma era a primeira turma desse curso a se formar, né? Não havia saído nenhuma turma antes de mim, da minha turma. Então, os professores ainda eram inexperientes, eles estavam aprendendo a dar aula conosco. Havia pouquíssimo, para não dizer nada, incentivo à pesquisa na faculdade, não existia iniciação científica, mas logo de cara eu percebi uma afinidade minha muito grande com a disciplina de pesquisa científica, que algumas faculdades chamam de metodologia da pesquisa, outras vão chamar de TCC1, outras vão chamar de TCC2, e eu, apesar de admitir que é uma disciplina desafiadora, né, muitas vezes muito teórica, muito emblemática, cheia de regras, de normas, eu me interessei. E eu lembro bem que o meu projeto de pesquisa que eu escolhi, a gente precisava escolher um projeto de pesquisa que viesse ou não a ser nossa monografia depois, mas eu lembro bem que o meu projeto de pesquisa eu escolhi estudar sobre um assunto que eu estava, de uma pessoa da família que estava passando por uma situação de doença naquele momento, eu resolvi estudar aquela doença. E assim fiz meu primeiro projeto de pesquisa que eu tenho guardado até hoje, para vocês entenderem o quão marcante isso foi para mim. E a partir dali eu não segui com aquele projeto na monografia, acabei depois escolhendo um outro assunto. Eu gostava realmente do desafio de montar projetos, de montar apresentações, e o que me chama mais a atenção dessa história é que eu sempre fui uma aluna tímida, aquela aluna que tinha dificuldade em levantar a mão para fazer uma pergunta, aquela aluna que preferia sentar mais atrás na tentativa de que o professor não olhasse para mim ou não soubesse que eu estava ali na turma, mas ao mesmo tempo, o que eu acho engraçado disso tudo é que a vida vai te dando os sinais dos caminhos que você vai percorrer, o que você poderia fazer bem, né? E o meu primeiro seminário, que eu tinha que falar em público, foi muito difícil. Eu tinha que falar um trechinho que eu acho que não dava 1 minuto. Mas ao mesmo tempo, quando eu consegui concluir esse 1 minuto, eu senti um prazer tão grande assim de dizer eu consegui, e agora eu acho que eu consigo mais, na próxima vez eu vou falar mais. Esses trabalhos acabavam sendo de grupo, né, com mais pessoas, e eu fui melhorando. Na minha defesa da monografia, que acabou não sendo o mesmo projeto, já foi um outro assunto, como eu disse anteriormente, eu lembro que eu já consegui me sair muito melhor, mesmo que ainda muito tímida, muito nervosa, mas antes de concluir esse processo de defesa da minha monografia, eu tive uma certeza. Eu queria fazer pós-graduação, eu não sabia direito o que era pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, enfim, mas eu sabia que eu não queria parar por ali, eu não queria ficar só com o meu diploma da graduação. E assim eu fiz, eu me inscrevi em algumas provas de especialização pós-lato sensu no estado de São Paulo, e assim, junto com algumas amigas, eu fui morar em São Paulo, depois de me formar, de fazer a colação de grau, formatura, enfim, e ser aprovada em algumas dessas provas. Eu acho que a gente acabou sendo aprovada em mais de uma. E aí eu fui morar em São Paulo e cursar uma pós-graduação lato sensu. Nessa pós-graduação lato sensu,
eu defendi a minha primeira monografia depois da graduação. Então, no caso, foi a segunda. Junto com essa pós-lato sensu, eu fazia essa pós-lato sensu pela manhã e eu ainda quis fazer uma pós-lato sensu pela noite, né? Então eu fazia 2 pós-lato sensu ao mesmo tempo. Então daí saíram 2 monografias e 2 defesas de monografia. E eu senti ali que eu ainda não queria parar. Eu levei 1 ano para terminar essa pós-lato sensu. E logo antes de finalizar essas 2 pós-lato sensu, eu fui me informar como é que era a seleção de mestrado dentro da Universidade Federal de São Paulo, que foi a universidade que eu escolhi para estudar. E ali eu fiz a seleção para o meu mestrado, né? A seleção para o mestrado, como vocês sabem, é bem rigorosa, né? É uma seleção que contempla prova de inglês, que graças a Deus eu já tinha me preparado a vida toda, fiz curso de inglês a vida toda, fui professora de inglês de crianças, mas isso me ajudou muito, né? No período da faculdade eu dava aula de inglês, então tinha entrevista, tinha análise do currículo, análise do projeto e análise de proficiência em inglês, que no caso era o TOEFL. O exame era o TOEFL e você precisava tirar uma nota superior, não lembro se é 500, para ser aprovada. Mas como eu tinha feito o TOEFL recentemente, o meu TOEFL ainda estava na validade e eu não precisei fazer a prova de proficiência novamente. Então, fui aprovada no mestrado, né? E as minhas amigas não quiseram ficar, né, em São Paulo comigo, mas eu tinha certeza que eu queria, mesmo sozinha, eu ia enfrentar aquele desafio. E assim eu comecei a fazer mestrado numa das maiores universidades do país, né, que é a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E assim eu comecei a fazer meu mestrado. Fui muito bem orientada, tive muita sorte a minha vida inteira com todos os meus orientadores, graças a Deus. Passei 2 anos no mestrado e defendi o meu mestrado no prazo, com 2 anos. E depois do mestrado, obviamente, eu tinha certeza que eu não ia parar ali, que eu queria continuar. E aí eu decidi ir para o doutorado, não mais no programa de pós-graduação que eu tinha feito o mestrado, mas agora num programa diferente, que o meu orientador da época do mestrado me convidou para ir pro programa dele, né, de reumatologia, e eu fui sem pensar 2 vezes, já que eu me identificava muito com a linha de pesquisa do meu orientador. Fui para fazer o doutorado, comecei o doutorado, a seleção para o doutorado já foi muito mais tranquila, eu precisei fazer um projeto que já estava muito alinhado à linha de pesquisa do meu orientador, que era o orientador desse programa. Precisei entregar meu currículo, o projeto e a entrevista, né? Então, assim, já foi muito mais tranquilo. Eu acho que eu já contei isso para vocês em vídeos anteriores, mas a seleção do doutorado, se você continua no mesmo programa, na mesma instituição, pelo menos eu não continuei no mesmo programa, mas eu tive o mesmo orientador. Isso me abriu as portas, né? Até a análise do meu currículo, do meu projeto, tudo isso foi muito mais tranquilo do que se eu fosse uma aluna nova, que eles não me conhecessem. Então fui aprovada na seleção do doutorado e assim comecei o meu doutorado. Concluí o meu doutorado entre 3 e 4 anos, né? O doutorado é muito mais puxado, todo mundo há de concordar comigo, né? A coleta de dados, eu fiz um trabalho experimental, entrevistando pessoas, entrevistando pacientes, então a coleta de dados é muito mais detalhista, né? É muito mais cheia de regras, de detalhes mesmo, que a gente não pode deixar passar em branco, despercebido. Enfim, esse período de cumprir disciplinas e coleta de dados passou mais ou menos de 2 anos e meio a 3 anos, e quando eu terminei minha coleta de dados, o meu orientador, que sempre foi uma pessoa
nota 1000, sempre foi incentivadora, que eu continuasse estudando, que eu continuasse me desafiando, me perguntou se eu gostaria de fazer um sanduíche no Canadá. O doutorado sanduíche, para quem não conhece, é um doutorado, é um pedaço do seu doutorado, é uma oportunidade que você tem de fazer doutorado, um pedaço do seu doutorado num país estrangeiro. Para que você consiga fazer essa trajetória de fazer doutorado sanduíche, você precisa novamente comprovar a proficiência na língua inglesa, né? Para poder ter a bolsa, para poder viajar para fora, mandar o seu histórico escolar do doutorado para o orientador estrangeiro e também você fazer uma entrevista com o orientador estrangeiro e enviar o seu projeto de pesquisa do doutorado para esse orientador estrangeiro. Como eu era muito apaixonada pelo inglês e o meu orientador já tinha um convênio com um grupo de pesquisa no Canadá, acabei indo para o Canadá. Vou fazer um vídeo contando sobre essa experiência no Canadá. Acabei indo para o Canadá, então passei mais 7 meses no Canadá. E aí quando eu voltei do Canadá, que eu acho que já estava dando uns 3 anos e meio, né, de percurso, eu defendi o meu doutorado, enviei todos os trabalhos para publicação, defendi o meu doutorado. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, quanto tempo levou da minha formatura na graduação até o doutorado, levou exatamente 7 anos. Mas é bom lembrar que eu fiz tudo isso de maneira ininterrupta, né? Eu comecei a graduação, já passei para a especialização, lato sensu, em seguida passei para o mestrado, em seguida passei para o doutorado, em seguida passei para o doutorado de sanduíche. Nesse meio percurso eu tive bolsa, não no mestrado, mas tive bolsa no doutorado e tive bolsa no doutorado de sanduíche. E tudo isso foi muito gratificante, enriquecedor, e era uma experiência que com certeza, se eu pudesse fazer de novo, eu faria, porque toda a experiência que eu tenho hoje de pesquisa científica, de vivência em universidade, de trabalhos acadêmicos, de viagem para congressos internacionais, eu devo a toda essa experiência que eu vivi. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te interessa, se pode ajudar mais pessoas, segue, curte, compartilha e se inscreve no canal também para que você esteja sempre recebendo todas as novidades do nosso canal.